Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, tudo bem? Boa noite. É com muito carinho, é com muito amor que nós estamos aqui novamente, mais uma vez reunidos, para fazermos o Evangelho do Lar da Rádio Fraternal. Evangelho esse que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, que vocês podem acessar pelo YouTube, que vocês vão ter acesso, inclusive, ao texto, ou, se você não puder acompanhá-lo nesse horário, você pode vê-lo em qualquer momento que lhe seja mais oportuno pelo site da Fraternal, www.fraternal.com.net, que aí você pode acessar e ver as nossas matérias, os conteúdos, as palestras, ouvir a rádio, e aí você vai poder fazer isso no melhor momento que lhe é apropriado. Tá? Nesse site você vai encontrar conteúdos muito interessantes e muito bons, principalmente nos dias de hoje, onde a gente é rodeado de notícias mais pesadas, mais agressivas. No nosso conteúdo você vai ter um conteúdo muito bom, edificador, pacificador, que vai fazer com que a gente tenha um lado de sentimento muito melhor, muito mais tranquilo, e também aproveitar para nos instruirmos e aprendermos um pouquinho, cada dia mais, da melhor maneira que a gente pode. Pedimos, como sempre, que vocês vejam, que curtam, que divulguem principalmente esses conteúdos, que passem aos seus amigos, familiares, pessoas que você conviva, que divulguem os nossos conteúdos, que isso é muito importante para nós. E pedimos também, a gente não faz nada sozinho, né? Então, assim que vocês verem, deixem as suas opiniões, façam os seus comentários, para que a gente possa cada vez mais fazer uma rádio, uma fraternal, da melhor maneira possível para vocês e junto com vocês, tá bem? O Evangelho de hoje, eu vou já adiantar para que vocês possam ir se programando, vai ser capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon, o item 5, Parábola do Mal Rico. Quem nos acompanha pelo YouTube, abaixo já vai ter o texto. E, como sempre, nós orientamos, assim como nós aqui também temos a nossa água, você também em casa, se puder deixar uma jarra de água, para que essa água, vá recebendo as vibrações, sendo energizada, e isso você vai poder usar durante a semana, na melhor maneira que você puder, e ajudando também, muitas vezes, a quem não tem a oportunidade de fazer o Evangelho com você, através da água também recebe as boas energias, né? Então, a gente já está ajudando também as pessoas que convivem conosco, bem? Eu sou a Márcia, farei a condução do Evangelho de hoje, seguida ajudada com os meus amigos, o William. Olá. E ao Jefferson. Olá. Tá bem? Bom, eu vou começar a ler. Antes de eu ler, deixa eu falar mais uma vez sobre o nosso caderno que a gente tem aqui sobre a mesa. Pega para mim, Jefferson, para a gente mostrar para ele. Esse é um caderno que a gente já está falando para vocês, mas é sempre bom reforçar. Um caderno de vibrações. Então, você que nos acompanha, quando tiver alguma necessidade de alguém, ou você mesmo, que esteja precisando de uma energia positiva, de uma fé, uma prece, uma vibração maior, mande através do nosso WhatsApp, mande o nome dessa pessoa, não precisa dizer o porquê. Mande o nome que a gente coloca aqui e com certeza ela vai receber ótimas vibrações. Pedimos também que você, quando fizer isso, também nos acompanhe, faça também a sua parte de nos acompanhar e também vibrar por essa pessoa, tá bem? Mas graças a Deus está indo muito bem o nosso caderninho. Eu vou ler o texto. Não vou ler o texto. Vou pedir para que o William faça a nossa prece inicial hoje. Por favor, William. Queridos amigos e amigas, vamos agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse momento tão feliz da semana, que é um momento de aprendizado, é um momento de reforma, é um momento de abranger aos nossos amigos,
de trazer a mensagem de Jesus para aqueles que nos acompanham, que são os ouvintes da Fraternal, para todos os nossos amigos. É com muita alegria que aqui estamos. E com a permissão de Jesus, daremos início ao Evangelho com a oração que Ele nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livre-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora sim, elevados através da oração, agora sim nós vamos ler o texto para fazer nossos pensamentos através dele. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome de Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro para que molhe com água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles parar a este lugar de tormentos. E Abraão lhes disse: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhes respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. Eu vou ler mais um textozinho que eu achei interessante e que achei que calha com o texto de hoje. Esse texto é do livro Passos da Vida, de Chico Xavier. Aprendamos a dividir. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. O sol divide com a terra os seus raios de amor, e a terra lhe entesoura a energia em favor do progresso das criaturas. A fonte divide as águas, auxiliando a vegetação que mais tarde a protege. A árvore divide os frutos com os homens, e os homens lhe estendem a espécie através do espaço e do tempo. As flores dividem o próprio néctar com as abelhas, e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Tuas horas e tuas forças, conhecimento e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do Todo compassivo em tuas mãos,
que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Auxiliar alguém é fazer um investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida e luz que nos aproxima de Deus. Aprendemos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva, enriquecendo-nos o Espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade do amanhã. Bem, ao ler isso daqui hoje, o que a gente mais uma vez entende? Que tudo que a gente tem aqui nos era emprestado. Tanto a riqueza, porque a riqueza em si não é má. Como diz o texto aqui, mal é o emprego que a gente faz dela. Nós estamos aqui para aprender e para trabalhar para os outros. Como ele diz aqui, o mal rico. Por que mal rico? Ele não é mal porque ele era rico. Ele é mau porque ele não fez um bom uso, ele não aplicou bem o que lhe foi dado, o que lhe foi lhe emprestado, porque na realidade tudo que nós temos aqui é um empréstimo que a gente tem para usar em benefício nosso e das outras pessoas. Então, o mal rico é porque ele só olhou a si mesmo, ele não viu nem aquela pessoa que estava mais próxima dele. Lázaro estava à porta da casa dele, ou seja, estava diante dele, tendo necessidades, e ele não usou dos seus benefícios para ajudar, ou seja, ele ignorou os mandamentos de Deus. Porque o que a gente aprende aqui, o que todos esses profetas, Moisés, Jesus, estão sempre a nos ensinar? Precisamos ser caridosos. Estamos aqui para dar amor, dar felicidade, dar carinho. Todo mundo tem algo que pode dar a alguém, né? Mesmo que não seja em dinheiro. Se for o dinheiro, se você veio com abastecido desse bem, dessa riqueza, devemos fazer uso em prol dos outros, ajudar as pessoas a progredirem, incentivar um progresso em questão de ciência, em questão de educação, de comportamento. Sempre ver que você não está aqui sendo privilegiado, mas na realidade nós viemos para privilegiar as outras pessoas. E na condição de Lázaro, no caso que era um mendigo, sempre ter a resiliência de entender o porquê está passando, nunca se revoltar, se tornar uma pessoa agressiva ou maldizer a espiritualidade por aquele momento que está se passando, né? Então, quando eles chegaram do outro lado, cada um recebeu aquilo que realmente entregou, né? Por isso que Abraão disse, há um enorme espaço que os separa, porque cada um fez uso daquilo que realmente podia, da melhor maneira. Tanto o rico não usando da melhor maneira a riqueza que lhe foi concedida, e Lázaro, sim, na sua complacência, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, conseguiu aprender e empregar aquilo que tanto Jesus nos ensina. E aí, Abraão dá um conselho muito bom aqui para todo mundo, né? Vocês têm Moisés, vocês têm os profetas, vocês estão ouvindo, mas não estão entendendo. Não adianta a espiritualidade fazer uma coisa enorme se nós não estivermos propensos e dispostos a ouvir e a entender e principalmente a praticar tudo aquilo que a gente está ouvindo constantemente, o amor, a caridade, a humildade. E é exatamente isso que Emmanuel disse aqui nesse texto, né? A gente tem que plantar aqui para colher lá. Ninguém vai chegar lá simplesmente porque é fulano e recolher os frutos. Não. Nós estamos aqui, como ele disse, a própria natureza, ela serve, ela dá de exemplo, né? Todos eles, como a gente leu ali, a água, o sol, as plantas, todos estão aqui servindo. E é exatamente isso que eles querem, que a gente tem que entender que devemos servir para colher quando nós estivermos num outro plano, no plano maior, né? Bom,
Acho que eu já falei um pouquinho. Vamos abrir aqui agora para os meus amigos darem os seus entendimentos do que eu acho que você falou praticamente a essência do texto, né? E Jesus aqui nesta parábola, ele tenta passar um ensinamento muito importante, que é o ensinamento de que nós, quando estamos aqui encarnados, vivendo nessa escola e passando por problemas que todos passam, existem aqueles que escolhem passar por situações mais difíceis. E ele diz aqui bem claramente que uma das provas mais difíceis para o espírito é ele escolher vir numa situação de conforto. Não que é impossível ele passar por essa provação, mas é muito difícil, porque existe muito conforto na vida de uma pessoa abastada, seja ela economicamente falando, ou até mesmo pela posição política e social. E a responsabilidade dessas pessoas abastadas, tanto de financeira, tanto quanto politicamente falando, são muito responsáveis pela vida daqueles que cercam. E o uso indevido desta oportunidade divina vai trazer com certeza consequências graves para a sua evolução futura. E Jesus aqui separa o céu e o inferno como sendo o seio de Abraão, sendo o céu, e o inferno para aqueles que não cumprirem os seus desígnios. E diz também naquela parábola que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, exatamente por esse motivo, porque o rico, ele se ilude, ele se embriaga com a possibilidade do domínio, com a possibilidade de você não lhe faltar nada, esquecendo da responsabilidade para com aqueles que o cercam, esquecendo que ele precisa fazer o bom uso, como você falou, no seu dinheiro, no auxílio das pessoas que não estão neste caminho com tantas facilidades como ele esteve ou está. Então, vir como rico ou vir como abastado é uma grande responsabilidade, e eu acredito que apenas espíritos muito, mas muito evoluídos conseguem passar por uma provação de estar encarnado e sair desta encarnação melhores do que entraram, se não tiverem em si o desejo de realmente ter a caridade como seu maior objetivo. Sim. A caridade, nós temos que trabalhar para o próximo. Tudo que nós temos que nos dá conforto, não é como você falou, não é errado. Não é errado nós termos o dinheiro, não é errado nós trabalharmos para conquistarmos um pouquinho mais de conforto. O que é errado é a gente só pensar no nosso umbigo. A gente, por exemplo, está observando uma situação crítica e não fazermos absolutamente nada, sendo que poderíamos fazer, seja lá qual for, o mínimo que fosse, fazer algo. Aí sim a gente vai estar se comprometendo num futuro espiritual. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Nesse texto aqui, só um adendo que eu achei interessante é que, lendo aqui, né, o texto menciona um homem rico. O homem rico não tem nome aqui. O pobre tem, chama-se Lázaro. E aí você vê até o texto aqui ele diz, porque muitas pessoas que são abastadas, na sua orgulho, na sua arrogância, muitas vezes menciona assim: você sabe quem eu sou, você sabe com quem você está falando, como usasse o seu nome de uma maneira para se engrandecer, se enaltecer mais ainda. E aqui o texto nem menciona o nome, quer dizer, o que ele fez, o que ele faz com o seu dinheiro é o que realmente importa. Ele não precisa de um nome, ele precisa de atitudes. E que nesse caso, esse homem rico não teve essa atitude. Sim. E lembrando que tanto o seio de Abraão quanto o inferno não são lugares físicos, são lugares mentais, são lugares criados por eles mesmos. Sim. Então, o lugar onde o rico se encontra é um lugar que ele foi criando durante a existência dele. E o Lázaro
foi criando aquele ambiente de resignação, de paciência. Então é exatamente isso que nós temos que nos preocupar. A gente vai criando o nosso céu e criamos também o nosso inferno. Sim, tudo em nossas né? mãos. Tudo em nossas mãos. Muito bom. E aí, garoto? Vocês já praticamente conseguiram expor muito bem um texto a mensagem, profundo, a mensagem de hoje, né? Coisa aqui. O que eu poderia assim comentar, basicamente assim, por que mal rico? Por que o mal rico, né? Como o Jefferson colocou, não existe nenhum mal na riqueza. Muito pelo contrário, a riqueza é boa, traz benefícios, traz conforto para os seus, todos, traz né? oportunidade para a sociedade se desenvolver, traz oportunidade para as pessoas poderem ajudar o próximo, tá certo? A questão é o mau uso do poder econômico, né? Então, o rico da parábola, né, representa os que cuidam do corpo, da matéria e não cuidam do espírito. Sim. Não é verdade? É basicamente isso mesmo. E no mundo existe bastante desigualdade, porque nós imaginemos a seguinte situação: se nós pegássemos todo o dinheiro do mundo, de todas as pessoas, e dividíssemos fraternalmente entre todos os habitantes do planeta, de forma igual, todos teriam uma porção igual do dinheiro que existe na Terra. Em pouquíssimo tempo, esse dinheiro voltaria para a mão daqueles que têm dinheiro. Exatamente. Em pouquíssimo tempo. Porque aquele que tem a capacidade de fazer o dinheiro render, no sentido de produzir riquezas para a população, para o planeta, esses que se preocupam em construir usinas, vacinas, enfim, tudo aquilo que a humanidade precisa, inclusive desenvolvendo em grandes empresas que possam empregar as pessoas, possam dar uma dignidade para aquela família. E muitas pessoas, quando assim, posse do dinheiro, muitas não conseguem usar esse dinheiro para fazer alguma coisa. Eles não dão esse valor ao dinheiro, né? Sim. Então acaba se perdendo. Então, esse é um grande problema da humanidade. Mas o dinheiro ele está na mão de quem sabe cuidar dele na realidade. E também, eu acho que vale a pena ressaltar que, na parábola, Lázaro não foi salvo por ser apenas pobre. Ele foi salvo porque ele praticava a resignação. Sim, ele sabia, ele conseguia, mesmo com as dificuldades financeiras, econômicas, enfim, ele conseguiu se resignar, ele conseguiu caminhar com a espiritualidade, sim, entender sem se a situação, né? Enquanto se revoltou, né? Exatamente. Enquanto o rico não praticou aquilo que você comentou na tua leitura e no teu entendimento, que é a caridade, né? A caridade, exatamente. Mas o legal das parábolas de Jesus é que ele usa essas historinhas que deixa muito clara a situação, né? Então, naquela época, quando Jesus falou essas parábolas todas, ficava muito claro de entender quando ele falava dessa forma. Qualquer um entenderia exatamente o recado dele. Qualquer um entenderia exatamente aquilo que ele queria passar, né? Então, eu acho que as parábolas são coisas muito importantes para a gente estudar, nós estudarmos. Sim, porque sempre. nós ainda, apesar de termos conhecimento do Evangelho, muitas vezes fica meio obscuro as mensagens de Jesus para a gente. A gente não consegue compreender a profundidade da mensagem. E a gente precisaria estudar um pouquinho mais. Por isso que é importante fazer o Evangelho no lar, toda semana, para que a gente vá aprendendo cada dia mais. Cada um coloca o seu pensamento. E como você falou, não só estudar, mas também colocar em prática de alguma forma, né? Sim, exatamente. Praticar sempre, né? Estamos aqui para trabalhar em prol dos outros e principalmente trabalhando em prol dos outros, trabalhamos mais ainda em nós mesmos, né? Bom, meus amigos, então assim foi a leitura e a disposição do texto de hoje. Esperamos que vocês façam o mesmo. E a mesma coisa, se tiverem alguma coisa a acrescentar também, nos digam, passem para a gente, que isso é muito importante. Nós ficamos muito felizes quando recebemos as mensagens de vocês aí desse lado, bem?
Bom, agora eu vou pedir para o Jefferson, então, fazer a nossa vibração para que a gente possa iniciar o nosso encerramento do Evangelho imensamente elevados e felizes. Então, aproveitando este ambiente de paz, de amor, agradecendo aos nossos amigos espirituais que nos acompanharam neste Evangelho, nos orientando no entendimento do texto de hoje. Agradecendo também a Jesus a oportunidade que está nos dando de ter acesso às suas lições. Pedimos que reforce nossa fé para que nós possamos compreender, entender e executar as mensagens deixadas por Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos a todos aqueles que se encontram nesse caderno de vibrações, aos nossos familiares, aos nossos lares. Vamos mentalizar o nosso lar, vamos mentalizar o nosso ente querido e vamos pedir a Jesus, a todos os amigos espirituais, que possam levar um pouquinho de luz a todos os cantos de nossos lares, que estas pessoas que estão por esse momento passando dificuldades possam receber a bênção, possam receber o bálsamo que tanto necessitam, que possamos também receber a nossa parte e que possamos durante a semana não nos esquecermos da leitura do Evangelho de hoje, que possamos lembrar-nos desses ensinamentos e tentar colocar em prática durante nossos dias. E assim, vamos pedir a licença para encerrarmos o nosso Evangelho de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, meus amigos, então assim, elevados nessa oração, nessa vibração, com o nosso pensamento, com o nosso coração cheio de amor, nós vamos encerrar o Evangelho e pedir para que essa semana, nesse decorrer, a gente possa em todo momento lembrar disso, desse Evangelho, dessas energias, possamos ter uma semana abençoada, iluminada e que nós estejamos na próxima semana novamente juntos para que a gente possa realizar novamente mais um Evangelho. Agradecemos imensamente, muito obrigada e até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.